Prezados, aqui estou eu de novo, né? No vídeo anterior eu fiz algumas observações direcionadas ao irmão Jorge. Nesse vídeo, eu gostaria de fazer alguns arremates em relação àquele vídeo onde eu pergunto: você guarda a lei? Né? Porque às vezes, naquele afã de querer falar tanta coisa, às vezes a gente esquece, né, de fazer algumas observações. Muito bem, eu começo esse vídeo dizendo o seguinte, em relação a Mateus capítulo 5, verso 20, onde Jesus diz o seguinte: olha, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês se lembram que eu tratei de questionar, né, de que forma a nossa justiça, enquanto crentes em Jesus Cristo, cristãos que nós somos, poderá exceder a justiça dos fariseus e escribas, que eram exímios guardadores da lei. Pelo menos eles pensavam ser, né? E o interessante é que Jesus, em João capítulo 7, verso 19, deixa claro para eles o seguinte: olha, não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre. É interessante isso. Jesus diz, olha, para esse mesmo grupo, né? Moisés deu a lei para vocês, mas nenhum de vocês cumpre essa lei. Nenhum. E antes, lá no Sermão do Monte, ele disse que a nossa justiça teria que exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então, por isso é que é bom a gente estudar a palavra de Deus de forma livre e desimpedida, procurando entender alguns pontos que, à primeira vista, se nos apresentam como contradição, como uma incoerência, como um paradoxo, enfim. Alguns pontos difíceis de entender, de equacionar, de dirimir, né? Então, eu tratei de explicar naquele vídeo, você guarda realmente a lei? De que modo a nossa justiça pode exceder a justiça dos escribas e fariseus? E não há outro modo da nossa justiça exceder a justiça dos escribas e fariseus, senão desse modo aqui, ó. Vamos ler de novo um texto que eu li, Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3, 3. Não há outro modo de nós excedermos a justiça dos escribas e fariseus, senão observando o que está aqui na palavra de Deus. Colossenses 3, 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. A vida de vocês está oculta. Vocês morreram. E agora a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então quer dizer que o que a Bíblia está tentando mostrar para nós cristãos é que pelo fato de eu ter crido verdadeiramente em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou nele agora. Estou escondido nele. De tal forma que quando Deus olha para mim, Ele vê quem antes? Ele vê Jesus com toda a sua santidade e pureza. Ele vê Jesus. Eu estou escondido, a minha vida está oculta em Jesus. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber disso? Você e eu, que cremos em Cristo, estamos com a nossa vida agora oculta em Jesus. E se a nossa vida está oculta em Jesus, Jesus não se santificou em nosso favor? Não foi isso que ele mesmo disse ali em São João, capítulo 17, versículo 19, aliás? E a favor deles eu me santifico. Olha, e a favor deles, desses que creem nele, né, como Senhor e Salvador, é que ele se santificou. Foi em nosso favor, em seu favor, que Jesus se santificou, guardou perfeitamente os mandamentos de Deus, observou a vontade de Deus, a vontade preceptiva de Deus perfeitamente em nosso favor. Em nosso favor. Então é graças ao que Jesus fez que nós agora
somos considerados o quê para Deus? Perfeitos. Perfeitos. Isto é evangelho? Isto é evangelho. Colossenses é um livro maravilhoso justamente por conta disso. Colossenses faz questão de deixar claro o seguinte, olha, nós já estamos, veja bem, pela fé, de um modo espiritualizado, estamos já vivendo num Shabat, ou seja, num descanso eterno, numa plenitude onde Deus reina. Já estamos, de um modo espiritual, vivendo no reino de Deus, nós que cremos em Jesus. Olha o que diz Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 9, 10, 9 e 10 por enquanto. Ele diz assim, porque nele, uma referência a Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os gnósticos, especialmente aqueles judeus que estavam entretidos e misturados ali com os gnósticos, eles tinham uma noção de que tudo que é material, ou seja, inclusive o nosso corpo, é ruim, é demoníaco, é contra nós. Tudo que é material, né? Tudo aquilo que é concreto, tangível, é ruim. Eles assimilaram essa ideia gnóstica, né? Uma ideia neoplatônica sustentada até hoje por muitos, né? Tudo que é material é ruim. E é por isso que Paulo faz questão de dizer que no corpo de Cristo habita a divindade. Cristo é Deus também. Corporalmente Deus, fisicamente Deus. Por isso é que Paulo está dizendo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que ele diz no verso 10. Também nele vocês receberam a plenitude. Nele vocês receberam a plenitude. Em Cristo nós já recebemos a plenitude. Então, esta é a única forma de nós excedermos a justiça dos escribas e fariseus. Não é procurando guardar mais leis, mais mandamentos e mais ordenanças que os escribas e fariseus já guardavam. Não é nos entremetendo em práticas religiosas que nós vamos exceder a justiça dos escribas e fariseus. Não é assim. Somente tendo Jesus como nosso substituto é que nós excederemos a justiça dos escribas e fariseus. É só desse modo. Nós já, em Cristo, já somos pessoas consideradas o quê? Perfeitas. Perfeitas. Isso é maravilhoso, isso é evangelho, meus queridos irmãos. E olha, eu precisava, evidentemente, fazer esses arremates. E por último, eu leio aqui o que consta em Gálatas, capítulo 2, versos 19, 20 e 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Eu tentei explicar isso aqui para vocês. Eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Há dois modos da lei te matar. Você tem um encontro com a lei, e quando você tem um encontro com a lei, você descobre que você é pecador. E quando você descobre que você é pecador, a lei ordena o quê? A morte de todo pecador. O salário do pecado é a morte. Então, quando você tem um encontro com a lei e descobre que você é pecador, você se vê o quê? Condenado. Então, você, embora ainda esteja vivo do ponto de vista físico, você está condenado à morte. Você já está morto. Você morreu. Estão me entendendo?
Você já morreu. Quando você tem esse encontro com a lei, ela te mata porque você é pecador. O salário do pecado é a morte. Eu tenho encontro com a lei, e então eu descubro que eu sou pecador condenado à morte. Então eu já morri, estou morto. Certo? Estou morto. Mas veja, quando o Espírito Santo de Deus chega até você para produzir em você o que mesmo? Esta consciência. De que modo que ele faz isso? Olha, de que modo? Abra comigo João, capítulo 16. João 16. Abra comigo aí, João 16. Verso 8. Quando ele, esse ele é uma referência ao Espírito Santo de Deus, quando ele vier, olha, ele vem. Na verdade, ele já veio, né? Ele já veio. Então, o apóstolo explicando aqui o que acontece, é o processo, né? É como as coisas acontecem. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O papel do Espírito Santo, o primeiro papel do Espírito Santo, é convencer-nos do pecado. Agora, por que em nós, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, por que o Espírito Santo primeiramente tem que fazer isso? É uma obra negativa. Ele tem que nos convencer, nos persuadir de que nós somos o quê? Pecadores. Não estamos numa condição de neutralidade. Não chegamos nesse mundo numa condição de neutralidade, podendo agora escolher entre Deus e o Satanás. Não há esta condição. Esta condição não é real, segundo a palavra de Deus. Nós já chegamos neste mundo enquanto pecadores, e como pecadores nós estamos sob as garras de Satanás. Chegamos condenados, enlaçados pelo diabo. Nossa vontade presa a ele. Não estamos sujeitos à lei do nosso Deus. Não desejamos Deus, não gostamos de Deus. Nosso ser sente asco de Deus. Mas se nós formos escolhidos de Deus, se nós fomos escolhidos por Deus, se nós somos um desses escolhidos de Deus, quando o Espírito Santo chega até nós, ele nos convence, a primeira obra dele é nos convencer de que nós somos pecadores e, como tais, estamos condenados irremediavelmente à morte eterna. Ele, ao mesmo tempo em que ele nos convence disso, ele também irá nos convencer, da justiça que Deus preparou para nós através do seu Filho. Dessa justiça que Deus conquistou para nós através de Jesus. Então, quando ele procede desta forma, quando ele age deste modo, nos convencendo, nos trazendo à nossa consciência o fato de que, humanamente falando, estamos mortos, condenados, perdidos, sem Deus, simultaneamente ele já nos traz a justiça de Cristo. Ele nos aponta Cristo como nosso substituto nessa morte, nessa condenação. E por isso nós cremos nesse substituto. Nós cremos nesse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós cremos nele. Pelo fato de sermos convencidos e persuadidos, nós passamos a crer no Senhor e Salvador, que passa a ser agora o nosso substituto. O nosso substituto. Essa condenação que pesava sobre nós vai agora pender sobre o nosso substituto. Estão entendendo? É isso que acontece. E quando isso acontece, veja bem, espiritualmente, pela fé, acontece o quê? A sua morte. Cristo não morreu, não foi numa cruz? Não foi na cruz que ele morreu? Então, o que Paulo está tentando nos dizer voltemos lá a Gálatas. A Gálatas, capítulo 2, verso 19.
Então, quando Paulo diz aqui, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, está dizendo o seguinte: quando você morre com Cristo, por obra do Espírito Santo, você morre para a condenação da lei. Morre para a condenação da lei. Certo? A lei te matou? Te matou. Mas ao mesmo tempo que ela te matou, você não morreu sozinho naquela cruz. Por que não? É como Paulo está dizendo aqui, olha. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Foi desse modo que você morreu para a lei. Foi desse modo. Estou crucificado com Cristo. Você esteve numa cruz com Cristo? Claro que não, nem eu nem você estivemos lá. Mas pela fé estávamos lá, sim. Fomos crucificados com Cristo. Morremos com Ele. Paulo, em Romanos 6, vai dizer mais, hein? Olha, você não só morreu, mas você foi sepultado com Ele. Pelo batismo. Você foi sepultado com Ele. Só que tem um detalhe, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, você ressuscita junto com Ele, porque você estava morto com Ele. Você morreu, você foi para a cruz junto com Ele e foi para o túmulo junto com Ele. Mas quando Ele ressuscita, é óbvio que você ressuscita com Ele, porque você está com Ele, você está junto com Ele, ligado a Ele. A sua vida está oculta nele, escondida com Ele. É isso que significa boas novas, evangelho, quando você descobre isso, meu irmão. Quando você descobre isso, a sua vida cristã muda da água para o vinho. A sua vida cristã muda quando você descobre isso. Ah, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Quando Paulo diz, no verso 20, logo, depois de você ter morrido, né, pela lei e para a lei, porque você foi crucificado com Cristo, aí o que acontece? Olha o verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Veja, isso é pela fé, meu irmão. Quem está vivendo em você agora? Quem está vivendo em você, em você? É Cristo que está vivendo em você pela fé. Cristo está vivendo em você. Para Deus, Deus quando olha para você, Ele vê quem? Cristo. Cristo vivendo em você. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo vivendo em mim. Tudo isso pela fé. Aí o Paulo continua. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho nós estamos na carne ainda. Estamos habitando esse corpo, né? Esse corpo miserável, né? Então esse viver que agora tenho na carne, vivo de que modo? De que modo você tem que viver agora nessa carne? De que modo você tem que viver nessa carne? Olha, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou. Por quem mesmo? Por quem que Ele se entregou? Coloque o seu nome aqui. Ele se entregou pelo Paulo César. Ele se entregou pelo Paulo César. Se entregou, coloque o seu nome aí. Por você, João, Maria, José, Joaquim, Joel, Meli, Luciana, Jorge, Ademar, Daniel, irmã Gil. Coloque o seu nome aí. Márcio, Gabriel. Coloque o seu nome aí. Você tem que viver pela fé nesse Jesus, no Filho de Deus, que se entregou por você. É pela fé que você tem que viver. Aí ele diz aqui, olha, coisa que eu não li naquele vídeo que eu acabei esquecendo. Verso 21.
não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, presta atenção nisso aqui, meus irmãos. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Significa isso aqui que a lei é ruim? Não, não significa que a lei é ruim. Essencialmente, não significa isso. Só que por conta da sua fragilidade, por conta de você ter nascido no meio de uma raça pecadora, de uma raça condenada, a lei se tornou uma sua inimiga. Ela é contra você. É contra você. Por isso é necessário que alguém agora cumpra os requisitos dessa lei em meu lugar. Em meu lugar. Por isso é que eu tenho que viver agora pela fé no Filho de Deus que se entregou por quem? Por mim. E é desse modo que eu não anulo a graça de Deus. Se eu agora me meter a besta, por exemplo, vou dar um exemplo, de querer guardar o sábado, tudo bem, tem problema, pode guardar o sábado, guarda o sábado, você quer guardar o sábado, guarda. O problema será quando eu achar que para mim mesmo e para o mundo de um modo geral, a guarda do sábado é obrigatória, porque senão eu não serei selado e não sendo selado não serei salvo. Portanto, a guarda do sábado é condição de salvação. Esse é o problema. Aí reside o erro. É aí que reside o erro, não só, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, bem como de todos os guardadores do sábado que creem, né, em Jesus. É quando eles vão para o mundo e dizem: vocês são obrigados, ou você, mundo, é obrigado a guardar o sábado, porque senão você não será selado, não sendo selado você não será salvo. Desse modo, você anula a graça de Deus. É desse modo que você anula a graça de Deus. É desse modo. Entende? É desse modo que você anula a graça de Deus. Sabe, nós estamos aqui já há 5 anos tentando, de todas as formas, né? Eu e um grupo de irmãos que me ajudam aqui, né? Recentemente, eu recebi a ajuda do irmão Everton, lá do Rio Grande do Norte, que já gravou alguns vídeos, inclusive falando sobre essa questão da lei, do sábado aqui, explicando muito bem, colocando as coisas em suas devidas perspectivas, né? E nós estamos tentando, de todos os modos, de todos os meios, de todas as formas, incutir este evangelho no seu coração. Essa palavra maravilhosa de Deus em seu coração. Nós não estamos aqui, veja bem, incentivando as pessoas a serem libertinas. Porque é disso que nos acusam boa parte, não vou dizer todos, boa parte dos adventistas que nos assistem aqui. Boa parte dos adventistas que nos assistem aqui na TV Caminho Livre nos acusa de que nós somos pessoas libertinas promovendo libertinagem, promovendo a descrença na vontade preceptiva de Deus que é manifesta nos seus mandamentos. Nós não estamos fazendo isso aqui. Nós estamos colocando as coisas, como eu disse, em sua devida perspectiva, na perspectiva correta. Certo? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, eu vou entrar. Mais uma vez eu vou entrar nessa questão da lei. Por que mesmo? Porque a todo instante nós estamos recebendo pessoas novas aqui na TV Caminho Livre. A todo instante. Pessoas que não tiveram oportunidade de assistir aos nossos vídeos anteriores, especialmente os mais antigos, né? Pessoas que
estão começando a nos seguir agora. Então, em razão disso, é necessário nós estarmos sempre revisitando esses temas, certo? Então, eu tinha que fazer esse adendo em relação ao vídeo gravado por mim, intitulado Você Guarda a Lei, né? Eu tinha que fazer esse adendo, porque no afã de querer falar tanta coisa, você às vezes acaba esquecendo de um detalhe aqui, outro acolá, né? E aí a gente aproveita essa ocasião para postar mais um vídeo, tá certo? Então que Deus possa abençoar você que assistiu esse vídeo até o final. Que Deus esteja com você, que o Espírito Santo esteja ungindo a sua mente, o seu entendimento, sabe? Tirando as escamas dos seus olhos, tirando o véu, né? O véu da arrogância, da prepotência, da ignorância dos seus olhos, desvendando as coisas maravilhosas de Deus para você. É o que eu rogo em nome de Jesus. Amém.